Boa noite a todos, todas. Vamos então falar, como o nosso irmão anunciou, a respeito dessa passagem do Evangelho, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e o item 4, a realeza de Jesus. Há uma pergunta feita por nosso codificador Kardec, no início dessa fala da realeza de Jesus, questionando se Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo, e disso nós sabemos, mas será que Jesus não é também um rei na terra? Né? O príncipe da luz, o rei da luz, por isso que eu fico de rei, né? Mas Jesus aqui está sendo visto um rei, o que governa, o que comanda, o que... E aí ele vai desenvolvendo esse tema, nos mostrando o seguinte: quantas vezes na Terra há o reinado que nós conhecemos, dos grandes reis, daqueles que fizeram coisas boas para a humanidade, outros que foram aqueles reis sádicos, aqueles reis malvados, que usufruíram de um poder de uma forma a fazer sofrer os seus súditos. A gente sabe da história, sabe de tudo isso. Mas há também aqueles que são vistos como reis porque eles estão, como vamos dizer, sendo elogiados com esse título devido ao gênio que tem, à ideia maravilhosa que traz, ao bem que faz para a humanidade na sua época. Então nós vamos ler um pedacinho para vocês verem o que é que nós estamos falando aqui. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Olha a pergunta de Kardec. Nem sempre de Kardec, não esqueçamos, que tudo que Kardec escreveu, colocou, estudou, compilou na nossa doutrina é vindo dos espíritos. Isso não é ideia de Kardec, ele achou, pensou, não. Ele vem transmitir para nós o que ele aprendeu dos espíritos, daquelas pesquisas todas, que eram pesquisas, reuniões mediúnicas, estudos dele presentes lá na época das luzes girantes e tudo. Então Kardec, ele está transmitindo o que ele aprendeu dos espíritos. Então por isso que ele está perguntando. Dá-se esse título, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Começa quando o cara tem tal idade, vai até ele falecer no tempo, né? Nem sempre. Dá-se por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende, sobe, né? A primeira plana, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. A gente já começa a pensar em Jesus. Aqui na Terra tem seres que fazem isso, e isso é muito comum, como eles mostram aqui, rei dos filósofos, rei dos poetas, rei da aviação. Não é isso? Por quê? Uma obra tão grandiosa que ficou para aquele século e para outros que virão, a pessoa desencarna e nós continuamos falando. O rei do bolero, da música popular, da aviação, da ciência, não é? E Jesus, quantos séculos já se passaram com a sua partida física e com a sua presença constante entre nós, que nós sabemos em espírito, mas ele continua vivo entre nós com essa ideia, nos fazendo evoluir, trazendo esse progresso material e espiritual para a humanidade. Então ele também é um rei aqui na Terra, não é? Está fazendo efeito até hoje e vai fazer para sempre. E aí continua aqui. Essa realeza, vinda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância pelo bem maior do que a que cinge a coroa real. Então, bem que um ser desse, como os reis, os filósofos, da ciência, daqui e dali, e Jesus, que nós estamos colocando agora, aqui segundo a orientação do Evangelho, não é um reinado tão maior, porque tem reis que já existiram, nós já não sabemos nem o nome. Ninguém comenta mais nada.
nada. A não ser se for pela maldade. Pela maldade a gente lembra da questão histórica. Porque o ser humano gosta de acentuar as coisas tristes, negativas, felizes. Mas nós, como espíritas, espíritos imortais, que sabemos que a nossa sintonia tem que estar cada vez no que é bem, no que é bom, no que é belo, no que é grandioso para a humanidade inteira, não só para mim, nós já pensamos em coisas maravilhosas que vêm, que marcam a nossa existência e que ficam, não é? E aí continua. A primeira é bem maior do que a seja coroa real. Então, assim, esses reis, nós estamos citando aqui, de coisas mundanas, mas que deixaram suas marcas, não deixaram marcas tão grandes que ninguém esquece, né? Imperecível é a primeira, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Quer dizer, quando é uma obra muito bem feita, como foi a que Jesus deixou aqui, a existência, o exemplo, o evangelho, no caso de Jesus, é uma coisa imperecível. Nada vai nos fazer esquecer, nada vai tirar isso da existência humana. Enquanto que esse reinado outro que nós falamos aí, que é conseguido pelas trapaças, pelo direito às vezes, pela mentira, pelas injúrias, pelas guerras, quanto reinado foi construído assim, não é? A história dos primeiros povos. E aí, essas, de acordo com as dificuldades vão surgindo, elas vão ficando para trás. Ninguém fala mais, é isso que quer dizer. Então, nós continuamos aqui. A realeza terrestre acaba com a vida do rei. Morreu o rei, desencarnou, acabou o reinado. Vai ficar para o filho, para outro. Agora, a realeza moral, que é a de Jesus, se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso do que todos os potentados da terra? Não é? Para a gente continuar falando nele, ainda hoje, com tanto amor, com tanta busca, com tanta necessidade de mantê-lo vivo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas horas difíceis. Estamos vendo aí os nossos irmãos de Juiz de Fora, do Rio, de Minas, né? E de muitos lugares do Rio, de outros lugares, passando por essas tragédias das enchentes, das partidas dos irmãos. E aí a gente pergunta, se nós não acreditamos na imortalidade da alma e na vida futura, o que aguardamos com a vida futura, tem sentido viver aqui? Passar uma vida inteira construindo e perder tudo, e depois perde a vida, perde tudo, e não vai dar em nada? Então, por isso, nós somos cada vez mais felizes por termos essa certeza da vida imortal, essa certeza, né, da continuidade da vida e da vida futura, que será maravilhosa à medida que nós formos nos tornando seres bons, maravilhosos, seres do bem. Para isso existe a reencarnação, para estarmos aqui, aprendendo com as dores, com as dificuldades, ressarcindo os nossos débitos do passado e de agora, passado que nós queremos dizer aqui, outras encarnações, porque às vezes nós pensamos, como é que pode a pessoa tão boa passando por isso? Que bom que agora ela já está caminhando no exercício do bem, mas lá atrás ela pode ter pedido a permissão de voltar para passar por essa experiência, para se depurar. Nós sabemos que as reencarnações são por prova, por expiação e por missão. Provas, segundo a gente estuda, todos nós vivemos de provas, dificuldades, vicissitudes. Há irmãos que vivem verdadeiros tormentos, que é o caso das expiações, as vidas difíceis, as histórias difíceis de serem levadas adiante, né, com a sua existência. E existem aqueles outros irmãos, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, e tantos Gandhi, tantos outros, Martin Luther King, que vieram e deixaram passaram por tanta luta, que não foi uma vida fácil, mas vieram com a missão de ajudar a transformar o mundo num
local melhor de existir, de conviver, de aprender, não é isso? Então a gente pode estar aqui, nós como vivemos todos para viver uma prova na existência, uma oportunidade, não é? Aprendemos também com Emmanuel, que está reencarnado na Terra. Ora estamos no lar, no hospital, numa prisão. Isso justifica o que falamos há pouco. Estamos no lar porque é o local que nos acolhe, onde nós aprendemos com a nossa existência, né? Mas estamos aqui convivendo para sermos pessoas melhores no lar, na sociedade. Hospital, porque se a gente está doente, na Terra é que é o hospital que cura as nossas mazelas. Então, as dores que passamos hoje são um embelezar do espírito, ainda tem algumas coisas para serem resolvidas, questionadas, né? E também uma prisão, no caso dos irmãos que estão se comprometendo muito, muito, muito agora, né? E que vão responder por isso. E dos irmãos que se comprometeram no passado e passam por esse sofrimento tão intenso que parece uma prisão. Mas nem no lar, nem na escola, nem no hospital, a gente fica eternamente, infinitamente. Há um tempo para ficar, não é? Tempo de ficar, de aprender e de seguir adiante. Quando se cura, sai do hospital. Quando se paga a pena com a justiça humana, sai do hospital. Quando se evolui, cresce, desenvolve, tal, e desencarna, sai do lar que a gente tem. Então, aqui não é nada para sempre. É um período que nós passamos aqui. E estar reencarnado é bênção. Então, nós continuamos aqui. Então, Jesus não é, se a gente comparar pela história que ele trouxe, pelo exemplo que ele deu, será que nós não compreendemos que ele é mais poderoso ainda do que qualquer poderoso da Terra? É a pergunta de Kardec. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Este é o item que a gente viu aqui, o item 4. E na sequência, o item 5 fala para nós, do ponto de vista. Sempre que nós ouvimos as lições do Evangelho com vistas à vida futura, nós compreendemos melhor. Porque senão a gente pensa assim, como é que nós, ainda tão presos aos nossos instintos às vezes, podemos oferecer outra face? Como que nós, ainda tão cheios de coração, tão cheio de mágoa, conseguimos perdoar o nosso irmão? Como é? Não são esses os ensinamentos de Jesus? De ser bom, solidário, caridoso, etc. As lições de Jesus, todas, falam do amor. Não o amor do meu filho, a minha casa, o meu país. O amor fraternal, o amor que ele exemplificou, de estar fazendo junto, com empatia, com solidariedade, com justiça, com bondade, com humildade, de perceber que acima de nós encarnados existem seres muito superiores que nos exemplificam, nos protegem para a existência que estamos tendo. E existe Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E isso é ser humilde, não é ser humilhado, é ser humilde, de entender que nós estamos aprendendo, buscando, caminhando, caindo, levantando, mas que acima de nós brilha um reino, uma justiça, uma perfeição de Deus. E como Ele é misericordioso, bondoso e tal, nos deixa o irmão maior, que é Jesus, que é o nosso modelo e guia, não é isso? Então, nós pensamos na vida futura, isso nos dá os nossos irmãos lá passando, em todos os lugares, passaram em certas épocas, que nós já vivemos aqui em Barra do Piraí, Valença, histórias tão tristes, mas o amanhã, que pode começar aqui nessa encarnação, mas o amanhã da nossa desencarnação poderá nos levar a lugares de glória, de luz, de bondade, de esperança, de bem, para que quando a gente retorne
nas próximas reencarnações, vamos voltar muito melhores do que aqui chegamos. Esta é a meta da reencarnação, a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso aprendizado. Então, a gente continua seguindo a orientação de Kardec no seguinte: quando o ser acredita só na vida presente, existem irmãos assim, e nós sabemos. Ah, esse negócio de morte, para mim morreu, acabou. Olha o que acontece. Só considera as coisas da vida presente. Fulano perdeu tudo. O que acredita na vida futura diz assim: o que é que nós, o fulano, estamos aprendendo com essa oportunidade? Já é um outro olhar, né? Ah, eu perdi tudo. Não, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou modificando? Como é? Quando houve a pandemia, a gente dizia: a humanidade vai se melhorar agora. Olha que prova que nós tivemos de ficar trancados, isolados. Não podíamos ver mãe que morasse no outro quintal, atravessar a rua. Não podíamos. Nós ficamos completamente travados. Agora sim a humanidade aprende. Eu fui a primeira que falei isso, porque eu meio iludida, né? O que aconteceu? Houve muita mudança, muita coisa boa, muita gente fez o bem. Teve gente que começou no fogo de palha e parou, porque é só o choque. E teve gente que nem começou, e teve gente que continua até hoje. Mas isso me transformou no ser melhor, todos no ser, cada um no seu tempo evolutivo. Teve gente, que acho que é o nosso caso, que diz assim: olha, vamos pensar melhor antes de agir. Porque, olha, já teve um negócio aí de doido, nós nunca pensamos passar por isso, e não queremos que se repita. E nós não queremos, o que é que nós fazemos? Menos egoísmo, menos orgulho, menos, que a gente ainda tem, mais empatia, mais trabalho no bem, mais busca da justiça, da verdade divina, das coisas que vêm de Deus, das leis divinas, não é? Menos espalhar de coisas que não são agradáveis, que não são justas, que não são boas. Enfim, para muitos, a pandemia deu uma sacudidela e nos ajudou. Mas nem todos. Por que não ajudou a todos? Porque cada um está no nível evolutivo, numa capacidade de se pensar como um elemento do universo. Porque quando a gente pensa só no nosso umbigo, que a gente vem pensando há milênios, coitado, ele merece, a gente julga, viemos falando sobre isso no carro. Deu uma notícia ruim, a gente arranja uma desculpa ruim para dizer por que aquilo aconteceu, não é? Então não, gente, peraí, calma, vamos aprender a olhar mais para os lados, dividir mais, trabalhar com mais alegria, aquilo que está ao nosso alcance, vamos fazer de forma a ser prazeroso, a ser justo, a ser bom, a ser para todos. Vamos perdendo essa questão do meu e vamos, como Jesus há 2000 anos ensinou, a conjugarmos o verbo no plural. Eu amo, eu faço, eu sou. Nós amamos, nós fazemos, nós somos, e espíritos nós estamos encarnados, reencarnados. É isso? Jesus que ensinou isso para nós. E aí a gente pensa o seguinte: quando a pessoa é muito apegada à matéria, qualquer coisa traz um grande amargor. Isso no ponto de vista, tá? No item seguinte aí. A pessoa que crê só nas coisas materiais, no poder daqui e agora, no lucro daqui e agora, tá? Aquele que não pensa que a vida continua, ele vive numa perene angústia, comigo o texto daqui. Enganos, perdas, decepções, uma ambição insatisfeita, um orgulho ou a vaidade ferida, inflige verdadeira tortura nesse próprio ser. Porque a velhinha Fulgêncio, mas por que não a velhinha Fulgêncio? É a primeira que precisa de mudanças, que precisa de uma sacudidela para lembrar que a vida está aí cobrando bondade, humildade, seriedade, responsabilidade, amor, justiça, etc, etc. Né?
Então, gente, agora já quando nós temos esse ponto de vista na vida futura, com todos os ensinamentos que Jesus trouxe e exemplificou, se a gente não pensa nisso, não tem muita razão de ser a gente para ser esse cara que inventou uns negócios aí para a gente fazer, mas não, nós sabemos da vida futura. Ele está falando daqui a uns anos. O meu reino ainda não é deste mundo. Está lá no item 1, que nós vamos reler para vocês, diz assim: Pilatos era rei de Roma, estava preocupado com o rei que vinha, que poderia tomar o poder dele. Não foi anunciado lá nas escrituras, os profetas anunciaram que o Cristo viria. Mas ele viria como? Que era a crença na época. Um cavalo de fogo, carregado por anjos, porque nós tínhamos essa mentalidade naquela época. E esse Cristo ia ser um guerreiro que lutaria pelos judeus que vinham escravizados ultimamente pelos egípcios, mas conseguiram se libertar, né? Uns 10, 40 anos, do exército, aquela história. Então, esse Cristo que vinha, quando fala em rei, o que aquela humanidade pensa? Hoje a gente pensa em poder, coisa de passar por cima, imagina aquela época. Então, achavam que ele ia libertar o povo judeu, iam fazer com que eles vivessem se alimentando de manás, né, a comida sagrada, e os outros povos, principalmente os politeístas, aqueles que acreditavam nos deuses, principalmente os romanos, que eram dominadores agora desse povo da Judéia, diziam que, dos judeus, né, eles pensavam que vai morrer toda a míngua, porque o nosso rei vem para fazer isso. E aí ficam meio decepcionados, que chegam, uma manjedoura, o que mais? Pobrezinho, filho de um simples carpinteiro, simples na linguagem do orgulho, né? Porque aquele carpinteiro não é qualquer carpinteiro, não, hein? Filho de Maria, uma mulher do povo, não tinha nada daquele rei que eles esperavam. Os próprios discípulos ficavam perguntando para Jesus, quando é que o Senhor vai instalar o reino de Deus aqui na terra? Está demorando, o Senhor já está aqui conosco. Todo mundo com boa vontade de aprender, e Jesus escolheu os mais complicadinhos. Pedro, que era meio brutinho, estúpido, dirigir, estúpido no sentido de grosseria, tá? Não é que ele fosse mal educado, de palavrão, nada disso. Era uma pessoa bruta, porque ele tinha que conduzir homens pescando no mar, homens brutos, rudes. Então ele tinha que ter uma postura, né? E aí Jesus escolhe o cobrador de imposto, que era mal visto, porque tinha judeu que era cobrador de imposto, que ficava cobrando dos próprios colegas para benefício de Roma, mas era a profissão deles. Ele escolheu aquele povinho ali, mas por que Jesus escolheu aqueles homens tão simples, tão com dificuldades de convivência? Porque ele sabia que o coração daqueles homens é como o nosso coração. Tem uma centelha divina na nossa essência, que no tempo certo, com o aprendizado certo, com a busca certa, que é do Evangelho, que é das verdades divinas, vai aflorar essa centelha e a humanidade toda será melhor. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus sabia disso, daqueles homens que ele escolheu para seus discípulos. E eles perguntavam assim, quando será esse reino dos céus, será instalado aqui na terra? Aí chega aquela mãe, tem uma mãe aqui interesseira, e uma mãe acha que o seu filho é o melhor de todos, né? Mas aquela senhora lá, coloca um filho, vou pedir qualquer coisa para o Senhor Jesus. Coloca à sua direita o filho meu e à sua esquerda o outro filho. Essa senhora, pessoa boa, bondosa, não falando mal dela não. Mas ninguém aqui pensa nisso, né? O meu filho tem que ir para a melhor escola, o meu filho tem que ter melhor. Ninguém pensa isso aqui, só aquelas donas daquele tempo. Então, o que elas estavam pedindo a Jesus? Um poder para o filho dela, que andava do lado de Jesus ali, não era isso que estava pedindo? Então, a coisa foi acontecendo. Pedro perguntou para ele, Jesus, nós largamos tudo, esperando o reino do céu, para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Assim, os próprios discípulos estavam com pressa, porque eram homens que vinham daquela crença de que Jesus faria que rebolisse no lugar. Porque poderoso para eles eram quem? Os que mandavam. E Jesus vem trazer uma
uma revolução, fez uma revolução, que até hoje está sendo mostrada, marcada, buscada, através do amor. Jesus ensinou tudo diferente. Olha, no tempo certo, quando a humanidade, ainda não é nesse tempo, mas quando a humanidade se melhorar, seguir as leis divinas, respeitar os semelhantes, ter abnegação, praticar a verdadeira caridade, está 886, se não me engano, o que é a caridade, como entendia Jesus, todas as vezes que estamos aqui falando sobre isso, pensamos ser um ponto muito importante. É bom, é maravilhoso ajudar o nosso irmão com coisas materiais, porque a fome não espera, né? É Chico que falava isso, né? A fome não espera. Vamos dar alimento, roupa, estudo para a pessoa evoluir, tudo que quiser. Mas Jesus, quando ele usou a palavra caridade, ele queria dizer também que tinha que mexer com o íntimo de quem faz a caridade. Sobrou esse livro mudar? Não. Caridade é benevolência, fazer o bem para com todos. Bonito, feio, rico, do partido, não, daqui, dali, todos. Benevolência, fazer o bem, independente de quem seja que vai receber. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? É mais ou menos essa história da empatia. Espera aí, eu estou julgando, apontando o dedo, mas e eu naquela situação? Será que eu não faria pior do que ele está fazendo? Porque a gente sabe apontar o dedinho, a gente sabe falar mal, mas a gente não para pensar. Já passei fome, já passei dificuldade, já fiz isso, fiz aquilo. Então como é que eu vou julgar que o outro está ganhando isso sem merecer, que o outro fez aquilo sem poder? Não vamos julgar. Existe no Evangelho, nós não decoramos, que diz o seguinte: tem um único momento na existência que nós podemos ser um juiz implacável. Ah, Jesus apoia a gente nessa hora. É o juiz de nós mesmos. Quando nós somos juízes das nossas ações, mas nós não somos juízes com relação aos semelhantes. Eu não sei qual é a história, a necessidade de aprendizado, a condição evolutiva. Eu não posso ser juiz, julgar, né? E aí continua a história da caridade, o exemplo da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Esse, então, nós estamos caminhando para aprender. Perdão das ofensas é o quê? Eu até perdoo, mas não esqueço. Perdoar, gente, não é fingir que está tudo bem. É olhar para aquela história, tentando aprender algo com ela, com aquela situação. Se colocar no lugar do irmão que nos feriu e querer saber se nós tivéssemos feito aquilo, de que forma que nós queríamos ser tratados. É desejar que aquele irmão evolua espiritualmente para não praticar mais aquela maldade. É desejar que aquele irmão tenha condições de aprender de forma diferente, com menos dor, com menos sofrimento. É desejar mesmo o bem. É fazer o bem para esse irmão sem ele saber. Eu não preciso colocar na rádio, na TV, no Facebook, não sei onde, no WhatsApp, que eu fiz pelo outro. Faça, sem ele saber que você fez. Se você um dia tiver condição de chegar para ele, olha, estou fazendo, você quer que continue? Mas isso aí é agora, ninguém, é uma coisa individual de um para o outro, não é propaganda. Então, olha, eu perdoei, mas olha, já fiz isso, isso não é perdão. A minha nora, ninguém aqui tem nora, tem genro, ninguém tem problema com ninguém, né? Mas assim, a gente às vezes fala de uma pessoa do nosso lar, com uma raiva, com uma mágoa, e a gente fica pensando, meu Deus, onde está o perdão das ofensas, a indulgência, aquela cabecinha dura? Mas a minha cabeça nunca foi dura, não. Pelo que eu vivo hoje, eu penso que já devo ter dado muita cabeçada dura por aí. Porque a gente se analisa, a gente aprende a fazer esse julgamento com a gente. Por que as nossas relações são tão difíceis? Isso aqui é velhinha, tá? Não é evangelho não.
com o esposo, com o filho, com o marido, com a esposa, com o vizinho. Porque a gente quer, de toda maneira, colocar no outro a nossa ideia, o nosso pensar, o nosso agir. E a doutrina espírita nos ensina que o meu irmão é filho de Deus como eu sou. O meu irmão de caminhada é irmão de Jesus como eu sou. O meu irmão de caminhada, ele tem todas as oportunidades. Se ele aproveita ou não, o problema é dele. Se eu aproveito ou não, o problema é meu. Vamos torcer para que a gente entenda esse aproveitar no bem. Mas olha aqui, todos nós nascemos para a perfeição. Todos. Se no caminho a gente desvia, é o problema de quem desviou. Não é meu que eu vou ensinar, julgar e cobrar. E nem é no tempo certo. Ele vai achar uma estrada que o leve para onde ele tem que ir, que é o caminho da verdade, junto com Deus, com Jesus, com os espíritos de luz, viver em fraternidade com os irmãos. E aí a gente continua aqui, quer ver? Olha, vamos colar aqui um pouquinho. A doutrina espírita nos ensina, então, nos fala com clareza da questão dessa fé no futuro, dessa fé raciocinada. É bom isso? Faz bem? Tem embasamento cristão? Não é embasamento de achismo, não. Tem embasamento nas leis divinas? Então é verdade, né? Então, essa inabalável fé no que poderá acontecer amanhã, nós estamos sofrendo hoje, a doença é para sempre? Não. Ou a gente se cura fisicamente, e fica tudo bem, ou a gente se cura em espírito para seguir a caminhada de luz. De qualquer maneira, virá cura, ou na carne, ou na matéria, ou no espírito. E aí a gente sabe que a dor, o sofrimento, a luta é um tratamento de beleza para o espírito. A gente não aceita. Deixa meu espírito feio mesmo, quando eu chegar lá eu resolvo. Vamos tratar dele agora com as dificuldades, com as lutas. Por quê? Porque a gente está se melhorando, né? E como eu disse há pouco, a gente sabe que a doutrina nos diz, reencarnar é oportunidade evolutiva. Todos nós aqui estamos correndo atrás dessa oportunidade. Todos nós aqui já pensamos na importância do ser melhor amanhã, hoje, para amanhã ser melhor, para amanhã ser melhor do que nós mesmos. A competição não é com o vizinho, com o colega, com o mundo. A competição é conosco mesmo. A nossa evolução se dá dessa forma. Eu vejo e fico feliz quando meu irmão caminha. Dá passos evolutivos também. Então, essa inabalável fé no porvir vai fazer uma melhor moralização do homem. O homem vai ficar, o ser humano, moralmente melhor. Porque quando eu entendo que a semente que eu plantei agora vai ter uma consequência amanhã, na árvore que vai ou frutificar ou não, eu quero uma semente, vou escolher uma semente melhor, uma atitude melhor. Então, quando eu começo a pensar, amanhã encarnado, amanhã desencarnado, eu tomo atitudes melhores, eu faço escolhas melhores da minha vida. Se eu pensar, acabou, vamos viver o hoje, que o mundo a Deus pertence, não é assim não. Vamos agir melhor para a gente construir coisas melhores, espalhar o bem para quem está à nossa volta, ser bons para nós mesmos, cuidar de nós e do próximo, né? Então, para quem acredita na vida futura, as coisas vão se tornando a tal ponto melhores, porque a moralização é outra. O ser se preocupa moralmente. Não estou falando de moralismo, não. Pode isso, não pode aquilo. Estou falando de moralmente. O ser humano melhor, espiritualmente, moralmente falando, tá? E aí continua, né? Sabemos que a vida, enquanto encarnados, é temporária, mas nós temos, deixa eu ler esse pedacinho para vocês, e sabemos que a vida vai continuar para sempre. O que termina é a nossa existência material, tem uma utilidade grandiosa. Jesus nos ensinou a cuidar do corpo, de tudo que é nosso agora, na existência que estamos vivendo,
e do Espírito. Por quê? Porque o que vamos fazendo agora são sementes para amanhã e para quando desencarnados, não é? E aí a gente continua, tá? Quando a gente acredita na vida futura, proletários e potentados, está aqui no Evangelho, são da mesma estatura. Não existe mais poderoso, não existe inferior. Por quê? Potentário é aquele que possui poder, alguma forma de poder, de riqueza. E proletariado é aquele, no tempo de Roma, nós copiamos lá do dicionário, vamos ver aqui. O cidadão de última classe social, muitas vezes não pagava impostos, proletário mesmo, e útil somente pelo número de filhos que trazia para Roma. Eles não valem nada, mas pelo menos está botando uma filharada aí, Roma está crescendo em número de romanos. Era assim que era visto. E hoje, quem são os proletários? Procurando no dicionário, que ele dá uma ajuda maravilhosa, né? A gente sabe disso, mas só para repetir, para reforçar. Pessoas que possuem grande... Não. Proletários. Cidadão pobre, sobrevive com uma remuneração insuficiente da sua força de trabalho. Quem é o proletário? É aquele que trabalha, que nunca é suficiente porque ele ganha tão pouco que ele não pode não sobreviver. E quando o reino de Deus se instalar aqui na terra, a importância do proletário e do potentado. Um ajudará o outro, um saberá que o outro depende que aquele esteja em equilíbrio, e um pensará no bem-estar do outro, o outro pensará no... Olha que mundo é esse! Parece aquelas revistinhas da igreja evangélica de Jeová que a gente distribui na nossa casa. Eu acho lindo aquele desenho de Jesus, de Deus lá, todo mundo bonito, num gramado bonito. Olha, nós podemos fazer isso já, começar, né? Nós estamos começando. Gente, e as revistas que falam lá de céu e inferno também, quando mostra o céu, católicas, todas elas que mostram aquelas imagens lá no passado, né? Só não gostava do Deus barbudo zangado, eu tinha medo dele, mas isso já passou, que bom que há muito tempo que eu fui criança. Bom, gente, continuando aqui, a gente vai... O outro item vai falar, ainda que a gente está falando de reinado de Jesus, né? Daquela rainha de França, lembra dela? Que trouxe uma mensagem. Ela foi uma rainha poderosa, deve ter sido uma pessoa difícil de lidar, porque tinha que ter sangue do branco. Tinha que ser isso, ser aquilo. E ela lá com o seu poder. Chega no plano espiritual e ela diz, só agora eu consegui entender a importância das palavras de Jesus e o que ele queria dizer quando repetia, meu reino não é neste mundo. Meu reino ainda não é aqui, né? Na continuidade. Por quê? Porque eu, como rainha, cheguei lá cheia de pose e achando que ia ser recebida como rainha, com a posição social que eu tinha na terra. Mas qual não foi a minha surpresa? Nem me enxergaram. E eu fui para um lugar de muito sofrimento. E tive uma decepção, fiquei até humilhada com aquilo. Porque aqueles seres, que eu, se eu entender isso, tá? Do capítulo 2, que eu julgava ninguém, que eu julgava insignificante, estavam com uma auréola de luz, porque eles tinham sido bons, justos, trabalhadores, honestos, etc, empáticos, porque eram pessoas que eu julgava que não tinha valor nenhum, e eles estavam lá naquele poder. E aí ela continua contando, tudo isso, aquilo, e ela acha que eles passaram por tanto sofrimento, não se revoltaram e venceram, enquanto que ela chegou cheia de orgulho, não teve nada para levar. E as coisas na terra que podem ajudar, nos ajudar a alcançar esse reino que esses simples alcançaram, são a abnegação, não vou colocar aqui, tá? Ó. E acima de mim, olha, vou ler esse pedacinho para vocês, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e as quais eu desprezava,
por não terem sangue nobre. E agora eles estão lá, bem bom, né? Na paz que eles mereceram, que eles conquistaram. Eles estão em paz merecidamente. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. A gente fica fazendo questão de título, passamos atropelando o outro porque a vez é nossa, né? A gente faz o concurso, não, mas por que a filha da fulana passou? Meu filho é tão melhor. Mas meu filho foi todo fim de semana para cervejada, para brincadeira, estudou na hora da prova. Sei lá, né? Mas o meu filho merecia, o meu filho, né? É aquela história daquela mãe lá interesseira, né? Bom, continuando aqui. Aí ela entendeu que para viver nesse lugar, a gente sabe que a indulgência, tem os textos aqui, né? Para granjear, conquistar esse lugar, esse reino, são necessárias a abnegação. Às vezes você tem que se esquecer um pouquinho, negar a si mesmo para lembrar que o outro tem vez, né? A humildade de saber que a gente não é acima de ninguém, a caridade, que nós já explicamos o significado dela, em toda a sua celeste prática, e a benevolência para com todo. Ela reforça a benevolência, fazer o bem. Não é só porque é do meu agrado que eu vou me aproximar, desejar fazer o bem. A benevolência é geral, é para com todos. E ela continua falando. E para terminar essa frase dela, ela diz uma coisinha para nós. Compadecei-vos, pede para nós. Pede. Isso foi uma rainha de França, Havre, em 1863. Essa mensagem dela que Kardec colocou nessa página. Interessante que os outros capítulos têm várias instruções de vários espíritos, mas esse sobre o meu reino não é desse mundo e a realeza de Jesus tem uma mensagem da Rainha de França, uma instrução dos espíritos. Essa aí resume todas as outras, né? Então ela pede que a gente não esqueça desses irmãos que não alcançaram o reino dos céus, chegaram lá na condição que ela chegou, e que a gente não se esqueça da prece por esses irmãos. E assim pelos que estão encarnados também. Porque todo irmão nosso que está causando dor, sofrimento, ele não merece, não precisa de julgamento, de dedo apontado. Eles precisam da nossa prece e da prece geral, para que eles possam caminhar e achar que seja uma gotinha de luz. Tem luz, mas que eles possam enxergar. É a tal história, Jesus estar com eles. Jesus está sempre conosco, mas nós estamos com Jesus. Nós merecemos esse cuidado, esse carinho. Nós estamos, como dizia meu papai e minha mãe, estamos fazendo por onde? Não sei, né? Então nós temos que buscar e dar chance para que aquilo aconteça, porque estar conosco está sempre. E as leis divinas estão mesmo na nossa consciência. Dê uma pulguinha atrás da orelha dizendo, olha, não é boa não. Já muda de assunto, muda de situação, muda de vontade, porque Deus é tão perfeito que colocou as leis divinas na consciência de cada espírito. Não é só desse, daquele. É a perfeição divina. Então ela pede muitas orações porque a prece consegue nos ligar com Deus, com a divindade, e consegue chegar a todo aquele que sofre. É o pedido da rainha. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, o Altíssimo que está em todo lugar. Né? A gente faz assim, mas ele está em todo lugar. Né? E é o traço de união entre o céu e a terra, e não esqueçais. Quer dizer, não vamos esquecer da prece e dos irmãos sofredores. É o pedido dela. E aí, tem um outro lugar que fala sobre o reino de Deus. Sabe onde? No Evangelho. Bem claro. Capítulo 28, quando os Espíritos aconselharam Kardec a colocar a oração dominical como primeira da coletânea de preces, os Espíritos aconselharam, porque além de ser um símbolo, além de ser um modelo que a gente deve se basear, não é repetir, Pai nosso, está no céu, amanhã será que chove? Não. Pensar na prece, se integrar aquelas palavras, né? Foi trazida por Jesus como
modelo para direcionar o nosso pensamento na prece. As pessoas que fazem repetidamente, eu confesso a vocês, muitas vezes em tribulações da minha vida, eu não conseguia pensar numa oração, eu repetia como gravador, Pai Nosso, acordava e teve utilidade. Deus teve misericórdia de mim e me ajudou. Agora, o Pai Nosso, se a gente pensa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então Jesus está dizendo, comece a prece fazendo um louvor às maravilhas de Deus, do universo. Isso que ele está falando para nós. Aí, venha a nós o vosso reino. A gente vai nesse pedacinho aqui da oração dominical. O reino de Jesus é o mesmo reino de Deus, não é? Aí, os Espíritos ajudaram a Kardec a explicar essa frase, venha o teu reino. Nós vamos explicar como está aqui. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, não é? Todas as leis divinas de muita sabedoria. E que lhes dariam a felicidade se eles a cumprissem. Então, venha a nós o teu reino, esse reino que eu cumpro as leis divinas e chego lá mais rapidamente. Deu a sabedoria para eu entender, para eu me modificar, para eu recomeçar e alcançar. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça. Quando que vai ter paz no mundo? Quando as leis de Deus forem executadas, cumpridas por cada um de nós. Existe, pode existir e vai existir. Não sei há quanto tempo, se vai demorar milênios, séculos, não sei, mas vai acontecer. Já tem muita mudança acontecendo. Se a gente analisar antes de Jesus, durante a vinda de Jesus e esses 2000 anos, já tem muita coisa boa acontecendo. Graças a Deus. Com essas leis entre si, entre os homens, reinaria a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como fazem. Não é isso? O teu reino é um reino em que as pessoas se ajudam. Falamos sobre isso o tempo todo, da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de julgar menos ou não julgar. Quando a gente chegar ao ponto evolutivo de não julgar, olha que maravilha, né? O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Esse teu reino, venha a nós o teu reino, só naquela frase. O forte sustentaria o fraco, né? Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Qual é o maior problema nosso? Excesso, acúmulo de coisa, abuso do que nós temos. Porque Jesus e o Pai, o Criador, a existência, a inteligência suprema, não quer que a gente fique na miséria, na pobreza. Não, Ele quer que a gente lute, conquiste. Isso é uma forma de evolução, de progresso. É outra lei que está aí nessa evolução. Mas não nos apeguemos aos excessos. Tá? É isso que está sendo falado. A gente quer mais, sem olhar para trás, sem dividir na família, sem compartilhar aquele conhecimento. Nós temos muita coisa a compartilhar. Conhecimento, carinho, atenção, audição. Quantas coisas que nós podemos não guardar só para nós e que fazem tanto bem para nós e para o outro. E outra coisa, a única coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente tem, é o amor. Alguém, eu já disse isso, não sei quem disse. Quanto mais você divide o amor, mais ele vem para você. Não é assim? Esse amor desinteressado, esse amor fraternal que Jesus ensinou, não é um amor apego, não. Aquilo é apego, é orgulho. É o amor que Jesus ensina e exemplifica. Então, todas as misérias desse mundo provêm da violação das tuas leis. Eu não penso em seguir as leis divinas, eu penso só no meu umbigo, a coisa fica desse jeito. Porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Toda vez que há uma infração à lei, eu tenho que responder por ela, não é? Vamos dirigir em alta velocidade. Tá? Vamos sair usando arma. É infração à lei. E as leis divinas é a mesma coisa.
a lei de conservação, a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade, qualquer lei de vida. Você pegar uma separadinha, a gente fala umas 3 horas, 5 horas estudando, né? Que tem livro que traz com nós. Deste ao bruto um instinto, que lhe traz os limites do necessário. Então, o homem mais bruto sabe que tem que se esconder das intempéries, porque é temporal, né? Um sol quente demais, um instinto de preservação. E ele maquinalmente se conforma. O bruto, aquele que ainda não tem emoção, sentimento, não tem nada. E ao homem, no entanto, além do instinto que a gente tem, é para ter, a gente veio lá do mundo animal, desse atraso, dessa necessidade, deste o instinto, a inteligência e a razão. Aí nós começamos a construir coisas melhores, a humanidade está evoluindo cada vez mais, e a razão, raciocínio, gente, peraí, além do sentimento, né? Deste também a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhes concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, tudo que eu faço, eu terei um merecimento com aquilo, né? E aquilo vai trazer, e tenho responsabilidade com tudo que eu faço. E o prêmio que eu vou ganhar de volta é a paz de consciência, é a alegria de ter feito bem feito, de estar no caminho certo, e por aí vai, né? E aí continua, venha a nós o teu reino, né? Ninguém, o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino de Jesus. Ninguém pode protestar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, de nações. Se os homens as violam as tuas leis, é porque desprezam as tuas leis. É verdade. Deixa para depois. Nas outras reencarnações, nós não sabemos, José Raul Teixeira que diz isso numa palestra, nós não sabemos em que condições voltaremos nas próximas reencarnações. Por quê? Hoje nós podemos estudar, ler, aprender, ouvir, falar, frequentar a casa espírita, ser um trabalhador, fazer o bem. Hoje nós temos essas facilidades, né? Essas possibilidades e facilidades. Mas como é que nós vamos retornar? Como é que nós vamos pedir para voltar porque nós esquecemos de cumprir alguma coisa? Ô Senhor, permita agora que dessa vez, então, eu gastei tanto, joguei tudo fora, eu desprezei meu irmão, eu tive preconceito disso. Permite, Senhor, que eu volte naquela condição, olha a vontade de evoluir, para que eu aprenda que dessa vez, quem sabe quando eu voltar. Então a gente não sabe como será a próxima vinda, de que forma a gente vem, a gente espera voltar melhor. Todos estamos esperando por isso, né? Mas não é só esperar, não. Nós estamos batalhando por isso que é mais importante, tá? E aí continua. Dia virá, venha a nós o teu reino, tá? Dia virá que, segundo a tua promessa, todos desaparecerão. Desaparecidos terá, então, a incredulidade. Ninguém vai deixar de crer mais. Todos te reconhecerão como soberano, Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Olha, estamos aprendendo as leis divinas, os ensinamentos que Jesus nos mostrou. Trouxe através de parábolas. A gente não entendia, ele contou parábola. A gente não entendia, ele falou publicamente. A gente não entendia, ele deu exemplo. Pai, perdoai. E eles não sabem o que fazem. E a gente às vezes fala, e Jesus disse, Pai, perdoai. Jesus era doçura em pessoa, era bondade em espírito, em pessoa, de toda forma. Pai, tem misericórdia dessa humanidade tão complicada ainda. Eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Jesus por nós. Está lá sentindo dor, coroa de espinho, não sei o quê, acusado, preso entre homens mais sofredores, infelizes, e ele está preocupado conosco. Pai, tem misericórdia dessa humanidade. Jesus tem uma paciência conosco, que ele não está falando nada depressa, nada.
vai dando aquele coque na gente, igual a gente fazia com o filho pequeno. Anda depressa, está atrasado. Não, peraí, é no seu tempo. Mas pensa, vai aprendendo devagarzinho. Olha como é que ele é bom, generoso, maravilhoso. E aí continua. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Olha o que Jesus está falando. Olha, estão meio cabeçudinhos ainda. São 2 minutos. Hoje já melhorando um pouquinho, né? Mas aqui, que essa sua luz continue brilhando, a luz do Evangelho, a luz da bondade, a luz dos exemplos, a luz do bem, da fraternidade, porque eles precisam ser conduzidos. Então, quando Jesus fala assim, aquele que ouve a verdade, né, me segue, aquele e tal, e tal, e tal, que verdade que ele está falando? A verdade do homem saber que ele é um espírito imortal. Hoje, velhinha, Maria, Joaquim, Julieta, Pedro, Paulo, mas nós somos espíritos imortais. Isso é uma verdade incontestável. Nós somos espíritos. A partir do momento em que fomos criados, jamais deixaremos de existir. Porque Deus nos deu o dom da vida. E outra verdade, todos, independente de crença, de raça, estamos aqui para evoluir. É uma outra verdade. Ninguém vai ficar para sempre cabecinha dura. Ninguém vai ficar para sempre fazendo mal. Nós, hoje, já nos assustamos, entristecemos, penalizamos com os fazedores de mal. Mas se morre atrás, será que não fizemos? Que bom que já não fazemos. Vamos pensar no bem, no positivo. Mas provavelmente tivemos muitos enganos. E os nossos irmãos também têm enganos. Vivem de enganos. Que seja dada a eles essa oportunidade e eles acolham, a oportunidade dada que eles acolham. É a história de estar com Jesus, né? Está conosco, mas nós estamos abraçando, recebendo, acolhendo, né? Então, meus irmãos, a gente fica pensando que Evangelho é luz na nossa existência. As lições que o Cristo nos traz, o Evangelho de Jesus, é luz para a nossa caminhada, é roteiro seguro para a nossa caminhada. E aí, se a realeza humana, aquela que Pilatos fazia parte, é uma realeza tão curta, tão rápida, porque uma existência é muito pouco, né? A realeza de Jesus, que é moral, é uma realeza com foco espiritual, é uma realeza imortal, é uma realeza, aliás, é uma realeza eterna, e nós, como espíritos imortais, podemos beber dessa água, dessa informação, dessa maravilha que é o Evangelho, não é? Então, é o melhor caminho a seguir. Vamos, com o Evangelho, sabendo do reinado dele, que está cada vez mais próximo, se nós comparamos a evolução que já existe, lenta, mas existe, né? Que consigamos estimular dentro de cada um de nós essa semente do bem, essa centelha plantada em nós, quando a gente é criado como espírito, já está ali inserido nesse espírito, essa centelha divina, que é a semente do bem que há dentro de todos nós, todos os espíritos. E isso nos traz uma esperança, uma certeza da felicidade futura, porque o que todos nós queremos é o quê? Uma humanidade mais justa, digna, fraterna, humana de verdade, mais evoluída, cristã, afetuosa, abnegada, construtora da felicidade interior e exterior a todos que estão à volta. Enfim,
seja, com a sua realeza, com essa realeza moral que Ele nos traz, que Ele seja verdadeiramente para todos nós o modelo, o guia, a luz de nossa existência, e que nós possamos cada vez mais ser gratos por essa oportunidade que a doutrina nos traz de estudarmos a vida de Jesus e o Evangelho com um olhar na vida futura, com um olhar na imortalidade. Uma boa noite. Amigo Jesus, irmão de todas as horas, a nossa gratidão cada vez maior pela oportunidade de aqui estarmos falando em teu nome, sobre tua vida, tua existência, teu amor infinito por todos nós. A nossa gratidão por esse evangelho de amor e luz, esse roteiro, essa candeia em nossa existência. Olhai, Jesus, por cada um de nós, como vem fazendo há milênios, milênios e milênios, e por cada irmão de caminhada, também, Jesus, por aqueles que ainda estão nos descaminhos e que insistem em seguir outros rumos. Sabemos que o teu amor infinito nos acompanha a sempre e que a todos nós, toda a bondade, todos os espíritos, esta tua luz chega, por mais fraquinha que seja, no nosso olhar, mais imensa no teu amor. Que sejamos, Jesus, cada vez mais um exemplo a seguir esse evangelho de amor e luz. Que sejamos paz onde estivermos, que sejamos harmonia, fraternidade, benevolência, caridade, Jesus, para toda a humanidade. Que os nossos irmãos que passam por dores e sofrimentos possam te buscar e, em te buscando, encontrar a paz que todos nós te encontramos aqui, não só nesta noite, mas todas as vezes em que buscamos o teu evangelho de amor e luz. Deus nosso Pai, obrigada por nos permitir estarmos nessa doutrina que nos fala da fé raciocinada, que nos fala da vida imortal, das muitas moradas da casa do Pai, do verdadeiro reino que é o que Jesus vem implantando na terra há tanto tempo. Obrigada, Pai. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, mentor desta casa, que nos acolhe todo com tanto amor, com tanto conhecimento, nos guiando para o
vida melhor, para dias melhores. Todos nós possamos confiar nessa certeza e ser um construtor de um dia melhor, não só na nossa vida, mas na vida do nosso irmão. E assim, consequentemente, todo o tempo da nossa existência seja voltado para o bem, o amor, a fraternidade. Coragem para vencer as vicissitudes, esperança nesse amanhã, que é a sua promessa, Jesus, e que já começa a existir quando nos transformamos, nos modificamos e buscamos as leis divinas, especialmente resumida na lei de amor. Obrigada, Jesus, tudo que temos recebido nessa existência, em outras existências e nas próximas que virão, com certeza.